Olá, eu sou a Adriana Figueiredo, sou sua professora de língua portuguesa aqui do Aprova Concursos. Desta vez eu estou aqui para trazer umas apostas. Eu aposto que alguns assuntos vão cair na sua prova do MPU. Eu aposto que vai vir questão de crase, eu aposto que vai vir questão de pontuação. Aposto que haverá pelo menos 2 questões de inferência e 2 questões de recorrência. E pode confiar em mim, porque eu aposto com base no conhecimento que eu tenho da banca, né? Já são 20 anos preparando alunos aí por todo o Brasil e o CESP-NB, que é a banca que vai elaborar a sua prova, eu conheço muito bem. E é por meio dessas apostas que eu trago aqui umas questões, que eu quero que você treine. Eu vou te dar aqui umas dicas por meio dessas questões para que você aproveite essas minhas apostas e acerte tudo isso que vai vir no seu concurso. Então, a minha primeira aposta é crase. Vamos lá. Caiu agora, num concurso para a BIM, uma prova bem recente, uma questão de alto nível de crase. E essa questão eu quero resolver aqui com você. A banca diz assim: o paralelismo sintático do último parágrafo do texto seria prejudicado se fosse inserido o sinal indicativo de crase em a cassação. Bem, questão de alto nível, que trata de crase, que é um assunto que é certo na sua prova, mas essa questão vai além. Não fala só de crase, não. Fala do paralelismo. E o que seria isso? Qual é o macete que eu preciso ter toda vez que vier uma questão de crase e a banca falar em paralelismo? Anote aí. Quando se fala em paralelismo, neste assunto, crase, esse paralelismo é o mesmo que simetria. E nesse caso, quando o assunto é crase, é simetria do uso do artigo. Como assim simetria do uso do artigo? Lembra lá quando nós estudamos crase? Lembra que em palavras repetidas, por exemplo, quando eu digo os dois se encontraram cara a cara. Por que em palavras repetidas não se usa crase? Por causa do paralelismo, sabia? Por causa dessa simetria. Como assim simetria? Ora, esse A, ele não pode vir com acento. Por quê? Porque se eu não usei artigo antes do primeiro elemento, se o primeiro elemento, cara, veio sem artigo, então o segundo também tem que vir sem artigo. Se ele vem sem artigo, então ele tem que vir sem crase. Esse A é só preposição, entendeu? Agora, é claro, se a expressão fosse a cara, não é assim, né? Porque não existe isso. Mas se a expressão fosse, eles se encontraram a cara, se houvesse artigo antes da primeira cara, haveria antes da segunda. Aí viria com crase aquele A do meio ali, entre as palavras cara, entendeu? Então é isso. O CESP falou em simetria, em paralelismo, você tem que pensar em artigo. Veio o artigo antes do primeiro? Veio, então vai vir a crase antes do segundo. Não veio o artigo antes do primeiro? Então não vai vir crase antes do segundo. Mais um exemplo. Se eu digo assim, a aula será das 2 às 4 da tarde. Mais uma questão de paralelismo. Nesse caso, se a banca perguntar se é obrigatório o acento nesse AS aqui de às 4, é. Sabe por quê? Se eu tenho preposição mais artigo antes da primeira ocorrência, antes da segunda eu terei preposição mais artigo. O artigo, então, passa a ser obrigatório em função do paralelismo. Entendeu? É simples assim. Paralelismo, crase, você vai sempre ver 2 elementos que estão ali juntos. E aí, para você saber se
vai haver crase antes de um deles, você tem que ver se há artigo antes do outro. E é exatamente isso que se pede nesse concurso para a BIM. Vamos voltar à questão? Vamos lá. Então, voltando aqui à questão, a banca pergunta se o paralelismo sintático do último parágrafo do texto seria prejudicado se fosse inserido o sinal indicativo de crase em a cassação. Veja, seria sim. Sabe por quê? Porque você está vendo esse a antes de cassação? Ele é só preposição. Por isso ele está sem crase, porque não tem artigo. Por que não tem artigo aqui antes de cassação? Porque não há artigo antes de suspensão. Você está vendo que são duas palavras que estão ali lado a lado e que se antes de uma delas, que nesse caso é suspensão, não veio artigo, se está sem artigo, suspensão, então aqui tem que ser preposição só, sem artigo. Ou seja, se é sem artigo em uma, é sem artigo na outra, entendeu? Então esse a é só preposição. De fato, o paralelismo vai ser prejudicado se eu colocar a crase em cassação. Vai, o item está certo. Bom, né? Bonito, acabou de cair em prova aí do CESP, que foi o concurso para a BIM. Uma outra aposta, claro, vai cair vírgula, pontuação. Agora, nessas questões recentes, você vê que a banca adora brincar com algumas pegadinhas. Veja só. Esse aqui foi concurso para o IFAM, prova que acabou de acontecer. A banca dizia o seguinte: seria incorreta a inserção de 2 pontos imediatamente após o trecho é necessário. Então, a banca quer saber se é incorreto usar os 2 pontos depois de é necessário. Bom, e aí vai uma dica. Para acertar essas questões de pontuação do CESP, fique ligado. Sempre que você tiver que verificar se a frase vai se manter correta ou vai ficar incorreta, você tem que perguntar assim: esse sinal de pontuação, que nesse caso aqui são os 2 pontos, mas poderia ser a vírgula, ele vai separar sujeito de verbo ou verbo de complemento? Caso separe, aí não pode, aí a frase fica errada. Então, fica a dica, você não pode esquecer isso, repita comigo. Não se pode separar sujeito de verbo, nem verbo de complemento, por vírgula, nem por nenhum outro sinal de pontuação. Aqui, muita gente leria a frase e diria: ah, gostei, ficou bom colocar os 2 pontos. É necessário 2 pontos, um novo tipo de planejamento. Ah, gostei. Cuidado com esse negócio, isso é pegadinha do CESP. Numa questão como essa, não vá pelo ouvido. Você tem que pensar o seguinte: esse sinal de pontuação, 2 pontos, vírgula, se separar sujeito de verbo ou verbo de complemento, estará errado. E aí, o que você faz? Você vai lá à frase e pergunta, qual é a função sintática disso aqui que vem depois desses 2 pontos? Ora, é só colocar a frase na ordem direta. Vamos lá. O que é necessário? O que é necessário? Um novo tipo de planejamento urbano. Isso é sujeito. Se é sujeito, não posso separar sujeito de verbo, nem verbo de complemento por vírgula. Não posso. Por isso, a banca pergunta se seria incorreta a inserção. Sim, seria incorreta. O item está certo. Eu aposto que vai cair pontuação, que é um dos assuntos mais pedidos do CESP. Uma outra questão que eu trouxe para você é uma questão de inferência. Eu aposto que vai cair questão de infere-se, deduz-se, depreende-se. Toda vez que a banca vier com um enunciado assim, infere-se, deduz, isso é questão de inferência. Vamos lá. Numa questão como essa, em que a banca pergunta, infere-se do texto que... Toda vez que a banca perguntar infere-se, para que seja uma possível dedução, você terá que ir ao texto, localizar essa informação. Vamos ver
o trecho em que se fala desse no detective e vamos ver em que momento se fala que ele foi desenvolvido para o combate à pornografia. Você vai procurar essa informação no texto, o momento em que fala desse produto, que ele foi desenvolvido para o combate à pornografia. E aí, atenção, essa é a dica. Você vai buscar um pressuposto para essa inferência. Veja se há um pressuposto para esse especificamente. Se houver um pressuposto, é porque a questão estará correta. Veja, indo ao texto, nós vemos que ele diz o seguinte. Vamos lá. Vamos ao primeiro parágrafo. Ele diz: imagine uma operação de busca na selva sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente uma facção. Aí ele diz: assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal, até o dia em que peritos criminais federais desenvolveram o No Detective. Uma questão de inferência, para estar correta, ela tem que ter um pressuposto, uma pista no texto. Uma pista para aquela palavra especificamente. Então, eu posso deduzir, com base em alguma informação dessas aí, que esse No Detective, ele foi desenvolvido especificamente para o combate à pornografia? Existe alguma pista textual que indique isso? Ora, exatamente quando você lê que ele diz até o dia em que, ao falar até o dia em que, perceba que ele está falando que antes não era assim. Depois veio esse No Detective, né? Esse artigo aí, né? Que mudou tudo. Ou seja, então esse artigo ele foi desenvolvido especificamente para isso, não foi? Foi. Ele foi desenvolvido especificamente para melhorar essas operações de combate à pornografia. Então, posso deduzir que ele foi desenvolvido especificamente para o combate à pornografia? Sim, o item está certo. Então, fica a dica. Se há um pressuposto no texto para aquela inferência, pressuposto é pista. Se houver uma pista que confirme aquela dedução, a assertiva estará certa. Inferências são assim. São informações que não estão escritas no texto. Isso que você viu aí comigo na assertiva não estava escrito. Em nenhum momento se disse que o No Detective foi desenvolvido especificamente para isso. Inferência não vem explícita no texto não, mas pode ser deduzida, como você viu, com base em pistas textuais. Por fim, eu aposto que vai cair uma questão de recorrência. Sabe como são as questões de recorrência? Questões de recorrência são essas em que a banca retira uma informação do texto e pergunta se ela está certa ou errada. Então, recorrer ao texto é verificar se a informação está lá. Recorrer e buscar se a assertiva é ou não uma paráfrase do que está lá no texto. Se a assertiva for uma paráfrase do que está no texto, ela estará correta. Vamos ver? Então, ele diz assim, olha, um dos benefícios para a Polícia Federal é tornar mais célere a investigação de crimes relacionados à pornografia infantil. Vamos ver se o texto fala que um dos benefícios dele é tornar mais célere a investigação. Bom, estamos aqui com um programa. O programa executa em minutos uma busca que poderia levar meses. Ora, se ele diz que o programa executa em minutos uma busca que poderia levar meses, ora, isso não é tornar mais célere a investigação? Tá. O que mais eu tenho que ver se está no texto? Porque isso aqui é só uma parte da assertiva. Eu quero ver se está tudo lá no texto. Uma outra parte da assertiva que eu tenho que verificar se está correta, se está no texto, é essa. Em que se diz, um dos benefícios do No Detective. Ora, uma outra coisa que eu tenho que verificar é se
tornar mais célere é um dos outros benefícios, ou seja, se há outros benefícios desse programa. Porque se a alternativa diz que é um dos benefícios, então eu tenho que dar uma conferida lá para ver se há outros, além desse. Há outros benefícios desse programa? Sim, porque ele diz o seguinte: o programa executa em minutos, volte aqui comigo ao parágrafo, uma busca que poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives, smartphones e demais mídias de armazenamento. Ora, neste parágrafo, nós já podemos depreender que há 3 benefícios. Executar em minutos, ou seja, celeridade e rapidez. Outro benefício é um programa eficiente, porque ele consegue buscar todo o conteúdo. E é um programa que pode atuar em várias mídias. Então, é por isso que, quando a assertiva fala que esse é dos benefícios, eu fui lá e conferi. Está certo. O item está certo. E uma outra dica que eu dou a você é a de sempre dividir a assertiva em partes. Ou seja, você viu o que eu fiz? Eu peguei trechos dessa assertiva e conferi um a um. Dividir em partes vai fazer com que você fique mais atento. E não perca um detalhe ou outro que talvez fosse fundamental para a questão. Então, nesse caso aqui, eu dividi a assertiva em partes. Uma parte, um dos benefícios, e a outra parte, tornar mais célere. Fui lá e verifiquei se as duas informações estavam no texto. Ora, como era uma questão de recorrência, o que é questão de recorrência? É assim, eu recorro ao texto, comparo a assertiva com o que está lá, parte a parte da assertiva, verifico se ela está correta. Nesse caso estava, por isso o item estava certo. Questões de recorrência são assim. A banca retira um trecho do texto ou ela diz assim, quer ver? De acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto, toda vez que ela começar com de acordo com, segundo, conforme. Ou se ela fizer o que fez aí nessa questão para PF, pega um trecho e você tem que comparar com o que está no texto. Em todos esses casos, você terá questões de recorrência que deverão ser feitas dessa forma. Tá bom? Eu sou Adriana Figueiredo, sou professora de língua portuguesa aqui do Aprova e eu aposto que isso vai cair no seu concurso. Grande beijo, bons estudos. Quer gabaritar um MPU? Treine com questões, é a melhor maneira. Estamos aqui com você para isso, tá bom? Grande beijo, boa prova, até a próxima, até!